Você já se perguntou por que alguns poucos parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto a maioria luta a vida inteira sem sair do lugar? Não estamos falando apenas de trabalho duro, estratégia ou sorte. Existe uma regra espiritual, antiga, poderosa e silenciosa, que os verdadeiros milionários conhecem e usam em segredo. Napoleão Hill, autor do livro Pense e Enriqueça, passou mais de 20 anos entrevistando os homens mais ricos de sua época, como Henry Ford, Andrew Carnegie e Thomas Edison. Em meio a todas as estratégias e técnicas, ele descobriu algo que muitos ignoram. O verdadeiro poder que move o dinheiro começa no invisível, no espiritual. Neste vídeo, você vai descobrir qual é essa regra pouco falada, mas extremamente usada por quem realmente alcança a prosperidade. Prepare-se para enxergar o sucesso sob uma nova luz, a luz da mente, da fé e da vibração. A lei da atração parte de um princípio simples, mas poderoso. Aquilo que você pensa com intensidade e sente com fé, você atrai para a sua realidade. Napoleão Hill não usava exatamente esse nome, mas o conceito está presente em cada página de Pense e Enriqueça. Ele afirmava que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Milionários de verdade entendem isso. Eles sabem que riqueza não começa com um investimento, nem com uma ideia genial. Começa dentro. Começa com uma convicção tão profunda que o universo, ou Deus, como muitos preferem chamar, começa a mover circunstâncias, pessoas e oportunidades na direção daquele que crê. A lei da atração não é só desejar algo. É viver como se já fosse realidade. É pensar, falar e agir de acordo com aquilo que se quer manifestar. Os milionários fazem isso todos os dias, conscientemente. Eles cuidam do que pensam antes de dormir. Escolhem com quem andam. Rejeitam pensamentos de escassez e cultivam uma vibração de abundância constante. No nível espiritual, eles oram, meditam, escrevem afirmações, repetem mantras e fazem visualizações. Tudo isso para alinhar mente, corpo e espírito com a frequência daquilo que desejam. Eles não deixam o acaso decidir seu destino. Eles atraem, comandam, criam. Essa é a diferença entre quem sonha com riqueza e quem a atrai. A lei da atração não é superstição. É uma lei espiritual, aplicada, testada e comprovada por aqueles que realmente alcançaram a liberdade financeira. Fé. Essa é a chave que acende a centelha da criação. Para Napoleão Hill, fé não é uma crença vaga em algo distante. É uma convicção absoluta de que o que você deseja já é seu, mesmo que os olhos ainda não vejam. É acreditar, com tanta certeza, que todo o seu ser começa a se mover como se aquilo já tivesse acontecido. Os milionários entendem isso. Eles não esperam o sucesso chegar para começar a acreditar. Eles acreditam antes. Eles plantam no invisível, com fé, e colhem no visível, com resultados. Essa fé não nasce do acaso. Ela é cultivada todos os dias, alimentada com pensamentos poderosos, palavras alinhadas e ações consistentes. Quando você crê de verdade, sua mente para de duvidar, seu coração para de oscilar, e suas ações ganham força, foco e direção. É como se você estivesse em sintonia com algo maior, como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor. Essa é a diferença entre quem tenta e quem realiza, entre quem sonha e quem alcança. Fé é mais do que esperança, é mais do que otimismo. É um estado de certeza interior que transforma obstáculos em degraus e escassez em oportunidade. É por isso que tantos fracassam, porque querem ver antes de crer. Mas os que vencem, os que enriquecem, os que constroem impérios, esses creem antes. Eles já se veem lá. Já sentem o gosto da vitória antes de ela se materializar. Porque eles entenderam
que o sucesso começa na fé. E a fé é o motor invisível da realização. Visualização não é fantasia, é construção, é engenharia mental. Napoleão Hill ensinava que tudo o que o ser humano realiza no mundo físico, primeiro, precisa ser criado na mente, com clareza, com emoção e com propósito. Ele dizia: a imaginação é o laboratório da mente, onde são moldadas todas as ideias. A visualização é o ato consciente de ver, em detalhes, aquilo que ainda não existe no mundo exterior. Milionários usam isso como uma prática diária. Eles não apenas desejam ser ricos, eles se enxergam vivendo como ricos. Visualizam sua casa dos sonhos, o carro, a conta bancária, os contratos assinados, os momentos de vitória. Mas o mais importante, eles sentem. Sentem a emoção de já ter conquistado aquilo. Sentem como se fosse real. Essa prática espiritual vai além de um exercício mental. É uma forma de oração silenciosa. Quando você visualiza com emoção, você envia uma mensagem vibracional para o universo. Você está dizendo: eu estou pronto, eu recebo, eu já sou. E essa frequência atrai oportunidades, ideias e conexões alinhadas com aquilo que foi projetado internamente. Napoleão Hill recomendava que a visualização fosse feita todos os dias, especialmente antes de dormir. Nesse estado de relaxamento, a mente subconsciente está mais receptiva e tudo o que for imaginado com força tende a se gravar profundamente. E o que está gravado dentro, cedo ou tarde, se manifesta fora. Visualizar é plantar o futuro no solo fértil da mente. E os milionários sabem: quem não vê primeiro dentro, nunca verá fora. Porque o sucesso é uma colheita e a visualização é a semente. Nada confunde mais o universo e a própria mente do que um desejo vago. Quero ser rico não é um objetivo, é um ruído. Napoleão Hill foi direto ao ponto. Quem deseja enriquecer precisa ter um objetivo claro, específico, mensurável e com prazo definido. Ele chamava isso de definido propósito principal. Os milionários não vivem à deriva. Eles sabem exatamente o que querem, quanto querem, quando querem e por que querem. Eles escrevem seus objetivos, repetem diariamente, transformam metas em mantras e fazem disso um mapa, um código, um destino. Ter um objetivo definido não é só uma questão de planejamento, é uma alavanca espiritual. Quando você decide com firmeza o que quer, você ativa forças que estavam adormecidas dentro de você. Sua mente começa a buscar soluções. Seu subconsciente começa a trabalhar enquanto você dorme. As pessoas certas aparecem. As ideias certas surgem. E não é só isso. Com o objetivo claro, os milionários passam a alinhar cada ação do dia com essa direção. Eles filtram o que fazem, com quem falam, onde gastam energia e tempo. Nada é por acaso. Tudo está a serviço do propósito. Essa clareza é magnética. Atrai oportunidades e afasta distrações. Enquanto a maioria acorda sem saber por que faz o que faz, os que têm um objetivo definido já começam o dia em movimento, com foco, com energia e com direção. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas quem tem um propósito inabalável, move o mundo, e o mundo responde. O subconsciente é a máquina silenciosa que governa 95% das nossas decisões, comportamentos e resultados. Napoleão Hill entendeu isso antes da ciência moderna comprovar. Ele afirmava que tudo o que você alimenta repetidamente a sua mente consciente, pensamentos, emoções, imagens, acaba se alojando no subconsciente. E uma vez lá, isso se transforma em ação automática, em hábito, em destino. Milionários sabem que a mente subconsciente não questiona, ela apenas executa. Por isso, são extremamente cuidadosos com aquilo que permitem entrar. As palavras que escutam, os pensamentos que cultivam,
as imagens que veem, as crenças que repetem. Eles não deixam o lixo emocional ocupar espaço mental. Em vez disso, programam suas mentes como um atleta de elite treina seu corpo, com disciplina, repetição e intenção. Eles usam afirmações diárias como comandos diretos ao subconsciente. Eu sou merecedor da riqueza. O dinheiro flui para mim com facilidade. Eu estou conectado a ideias lucrativas. Não se trata de mágica. Trata-se de condicionamento. O subconsciente, ao ser bombardeado com essas mensagens, começa a moldar decisões, comportamentos e percepções que levam ao sucesso. Hill sugeria repetir metas em voz alta, visualizar os resultados com emoção e manter um estado constante de fé. Com o tempo, a mente começa a operar como se o sucesso fosse inevitável. E é aí que ele começa a se manifestar. É assim que os milionários transformam pensamento em realidade. Eles não confiam apenas em esforço, confiam na mente e moldam o invisível para dominar o visível. Porque quando o subconsciente é programado para vencer, o fracasso deixa de ser uma opção. Persistência é a ponte entre o desejo e a realização. É o que separa os que tentam dos que conseguem. Napoleão Hill foi categórico. Nenhuma meta, por mais clara ou poderosa que seja, terá valor se não houver persistência para sustentá-la diante dos obstáculos inevitáveis. Os milionários sabem que o caminho da riqueza não é uma linha reta. Há quedas, portas fechadas, dias de silêncio, momentos em que tudo parece dar errado. Mas é aí que a maioria desiste. E é justamente aí que os persistentes continuam e vencem. Hill afirmou que o fracasso é muitas vezes um disfarce da vitória, testando até onde o indivíduo está disposto a ir por aquilo que diz querer. Aqueles que têm fé verdadeira, não apenas uma fé religiosa, mas uma fé prática, firme, espiritual, seguem em frente mesmo quando não há sinal de recompensa à vista. Essa fé é combustível. Ela mantém a mente viva, o coração firme e os pés em movimento. Não importa quantas vezes sejam ignorados, criticados ou derrotados. Os que persistem, aprendem, se adaptam, se levantam e tentam de novo. Eles entendem que cada não aproxima o sim, que cada falha lapida o caráter necessário para suportar a vitória. Espiritualmente, a persistência se fortalece quando você entende que não está só, que há uma força maior observando, testando, guiando, e essa consciência transforma a jornada. Ela dá sentido ao processo, não apenas ao resultado. Por isso, persistência não é apenas insistência cega. É fé em ação. É espiritualidade com direção. É a certeza de que o impossível só permanece impossível, até alguém persistente aparecer e provar o contrário. Ninguém alcança o verdadeiro sucesso sozinho. Por mais brilhante que uma mente seja, ela se torna infinitamente mais poderosa quando conectada a outras que compartilham da mesma visão, da mesma fé e do mesmo propósito. Napoleão Hill chamava isso de mastermind, uma aliança entre duas ou mais pessoas, em perfeita harmonia, para alcançar um objetivo comum. Mas o que muitos não percebem é que o mastermind não é apenas uma estratégia de negócios, é uma ferramenta espiritual. Quando duas mentes se unem com fé e intenção alinhadas, nasce uma terceira mente, invisível, poderosa, criativa, capaz de acessar ideias, soluções e forças que nenhuma delas acessaria sozinha. Milionários compreendem esse princípio profundamente. Eles se cercam de pessoas que pensam grande, que alimentam a mente com fé, que rejeitam a escassez e vivem com propósito. Evitam ambientes tóxicos, conversas negativas, relacionamentos que drenam energia, porque sabem que tudo isso contamina a vibração e afasta o que estão construindo. Na prática,
Essa rede de apoio espiritual é feita de mentores, amigos, parceiros, líderes, familiares. Qualquer pessoa que contribua espiritualmente para o crescimento, que inspire, que ore junto, que declare junto, que creia junto. Hill dizia que, quando duas ou mais pessoas se reúnem em harmonia espiritual para um fim maior, elas estão literalmente conectadas a uma inteligência superior, que muitos chamam de Deus, outros de universo, fonte ou espírito criador. Essa é a diferença entre um grupo comum e um mastermind verdadeiro. Não é apenas uma reunião de ideias, mas uma aliança espiritual. E é por isso que tantos milionários atribuem sua virada de chave não a um evento isolado, mas ao momento em que passaram a caminhar com as pessoas certas. Porque onde há unidade, há força, e onde há unidade com propósito, há manifestação. Gratidão não é apenas um gesto de educação. É uma frequência, uma chave espiritual que abre portas invisíveis e atrai mais do mesmo para a vida de quem a pratica. Napoleão Hill entendia o poder da gratidão como parte essencial do processo de manifestação. Ele sabia que ninguém atrai aquilo que rejeita, e que ser grato, mesmo antes de receber, é uma das maiores demonstrações de fé. Milionários não esperam tudo dar certo para agradecer. Eles agradecem no meio do processo. Agradecem pelos desafios, pelas lições, pelos pequenos avanços, porque entendem que a gratidão mantém o coração limpo, o espírito elevado e a mente alinhada com a abundância. Quem é grato permanece no presente, e quem vive no presente enxerga oportunidades que os outros ignoram. A gratidão não é passiva, ela gera movimento. Quando você agradece pelo que tem, você se torna um ímã para mais. Quando reclama, se fecha. Quando aprecia, expande. Milionários cultivam o hábito de agradecer todos os dias. Em orações silenciosas, em diários pessoais, em conversas com suas equipes e famílias. Eles reconhecem o valor das pequenas vitórias, do aprendizado nos erros, do crescimento escondido nas dificuldades. E isso não só atrai mais prosperidade, como também fortalece relacionamentos, inspira confiança e alimenta o entusiasmo. A gratidão também protege a mente da escassez. Ela impede que o ego tome o controle e lembra o indivíduo de que tudo é um presente, inclusive a chance de criar, servir e prosperar. No mundo espiritual, a gratidão é um sinal claro ao universo. Estou pronto para mais, eu reconheço, eu honro, eu valorizo. E quem vive nesse estado jamais para de crescer. A regra espiritual, que milionários usam em segredo, não está em fórmulas mágicas ou atalhos milagrosos. Está na conexão profunda entre mente, fé e ação. Na capacidade de acreditar antes de ver, de visualizar com emoção, de persistir apesar das dificuldades, de programar o subconsciente para o sucesso, de construir uma rede de apoio espiritual verdadeira e de cultivar a gratidão diariamente. Esses princípios são a base invisível que sustenta todo o grande patrimônio. Eles são o motor silencioso que transforma sonhos em realidade, desejos em conquistas, ideias em impérios. Agora é a sua vez. Não espere o momento perfeito ou as condições ideais. Comece hoje, aplicando cada um desses ensinamentos na sua vida. Defina sua meta com clareza. Alimente sua fé, visualize seu sucesso, persista sem desistir. Conecte-se com pessoas que elevam sua vibração e mantenha o coração sempre grato. Quando você faz isso, o universo responde. O sucesso deixa de ser um acaso e se torna uma consequência natural. A regra espiritual dos milionários está ao seu alcance. Basta dar o primeiro passo e nunca parar de caminhar.